Sejam bem-vindos a mais um programa Logística em Foco e hoje nós estamos aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, o secretário Messias Mercadante de Castro. Secretário, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, para a gente poder falar um pouquinho mais aí da cidade de Jundiaí. Nosso programa, o intuito dele é cada vez mais levar informação para os profissionais, da área de logística, porque Jundiaí tem uma característica logística muito grande, e levar informações de gestão e sobre o nosso município também. Então, sua presença é muito importante para nós. É um prazer muito grande estar com você, Anderson, e poder participar desse programa tão importante aqui em Jundiaí. Eu queria te pedir primeiro, secretário, que você se apresentar e falar um pouquinho da sua história e como é que o senhor veio parar aqui, na Secretaria de Desenvolvimento de Jundiaí. Bom, eu sou mineiro, trabalhava num banco pequenininho. Somos, viu, secretário? Somos mineiros, né? Mas jundiaiense de coração. De coração, e sou cidadão jundiaiense. E eu trabalhava num banco pequeno lá em Minas, Banco Ribeiro Junqueiro, um banco importante, mas pequeno. Em 1968 ele foi comprado por um outro banco e eu vim de Minas para Itatiba. Já foi a primeira vinda para a Aí eu vim para cá como chefe de seção, contador. Em 1972 vim como subgerente em Jundiaí. Estava já no penúltimo ano da faculdade, estudava na Anchieta Economia. E depois fiquei gerente da agência, terminei a faculdade, fiz pós na Fundação Getúlio Vargas e ingressei em 1973 como professor na Anchieta. Em 1978 assumi a direção da Faculdade de Economia, Administração e Contábeis e fiquei 30 anos. No banco fui gerente, assessorei a diretoria do banco, mas depois eu acabei deixando o banco para ir para a indústria e dirigi a indústria durante 30 anos. Escrevi 2 livros sobre gestão de empresas e tenho 150 artigos publicados, Gazeta Mercantil, DCI, Jornal de Jundiaí, algumas revistas. E em 1986 fiz um trabalho para desenvolver Jundiaí, que tinha uma crise muito grande no Brasil, e fiquei secretário de Finanças em 87, 88. Então essa é uma trajetória que eu tive. Agora estou aqui novamente na prefeitura. Inauguramos aqui em 1988 o Paço Municipal, na gestão do prefeito da época, doutor André Benassi. Eu era secretário de Finanças. E agora estou aqui nesse novo desafio aqui de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia. E na gestão, que haverá logo em seguida, de uma plataforma que vai envolver essa plataforma, e uma plataforma que vai incluir outras secretarias na agricultura. A gente vai trabalhar integrado nessa plataforma maior aí, agricultura, abastecimento e turismo também. Eu queria aproveitar e perguntar para o senhor com relação quais são as expectativas, O senhor conhecedor e continua com certeza estudando bastante aí o cenário econômico. Quais são o que a gente pode esperar? Acho que para o Brasil e principalmente para o nosso município. Olha, vou falar um pouco de Jundiaí, Existem 2 fatores que Jundiaí é uma cidade assim, um ponto fora da curva. Sem dúvida nenhuma. Jundiaí tem um potencial de crescimento fantástico, uma logística que quase nenhum outro município tem uma logística tão qualificada como tem Jundiaí, Localização, toda a estrutura, os aeroportos de Jundiaí, a estrutura de educação. Jundiaí tem uma população economicamente ativa de 155 mil trabalhadores e uma boa parte dessa mão de obra qualificada, um parque industrial e empresarial como um todo, muito diversificado. Quer dizer, não há uma dependência de uma atividade econômica. Jundiaí é a 7ª maior economia do estado de São Paulo, quer dizer, supera São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto, que são cidades importantíssimas. Jundiaí ocupa a 11ª posição. E mais de 600 municípios, São Paulo tem mais de 600 municípios. São 650 municípios aproximadamente. E Jundiaí é a 11ª cidade no Brasil com o melhor índice de desenvolvimento humano. E saiu uma pesquisa publicada no Financial Times, que é o principal jornal da Europa,
das 10 melhores cidades da Europa onde investir. E no Brasil constou Jundiaí como a 10ª melhor cidade das Américas para se investir, Jundiaí. E nós temos feito um trabalho aqui na Secretaria, um trabalho muito importante de catalisar os investimentos, de dar toda a atenção para o empresário, desburocratizar o atendimento, agilizar todo o processo, encontrar soluções, né? Então, existe um programa na nossa Secretaria, Desenvolve Jundiaí, onde há uma participação de todas as secretarias, planejamento, meio ambiente, finanças, vigilância sanitária, plano diretor, a nossa secretaria, todas elas estão interagindo toda semana, junto com o empresário, analisando o projeto. Porque uma depende da outra, né? De qualquer maneira. Depende da outra. E quando vocês sentam juntas aqui, qualquer pendência, emite-se um comunique-se ao proprietário com prazo para que ele atenda aquela exigência, de tal forma que Jundiaí conseguiu reduzir de uma média de 120 dias de prazo para se abrir uma empresa, aqui em Jundiaí para 42 dias, e queremos reduzir isso para 21 dias. Então é um processo realmente que não se leva problemas para o empresário que quer investir aqui. Mostra-se o problema e tenta-se dar solução já para que se viabilize o quanto antes o empreendimento aqui e que se gere emprego. Então esse é um indicador importante. Temos recebido muitas empresas multinacionais que nos procuram e estamos agilizando o atendimento, qualificando esses projetos. E no nosso posto de atendimento ao trabalhador no PAT, nós estamos tendo ofertas médias diárias, em torno de 120 vagas para empregos. Então lá, a demanda por emprego para trabalhador... 120 vagas aí todos os média dias. diária de ofertas. Então, tudo isso vem acontecendo em Jundiaí, e é um dado muito positivo. E para o Brasil, o que o senhor vê para os próximos anos? Pois o Brasil, até escrevi um artigo, vai sair na revista Observatório Nacional, que eu coloco os pontos positivos e os pontos negativos que eu vejo na economia brasileira. Eu vou colocar, primeiro, alguns pontos negativos na economia brasileira que me preocupam muito, já escrevi várias vezes sobre isso. Um deles é a questão da taxa básica de juros. A inflação anualizada projetada para o Brasil é de 4,5%, ou seja, de fevereiro, que estamos no mês de fevereiro de 2017, a janeiro de 2018, projeta-se a inflação de 4,5%. E me preocupa muito uma taxa básica de juros de 13% ao ano, e haverá na próxima semana a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que deverá reduzir essa taxa de juros. No máximo 0,5%. 0,75% é a projeção. Eu venho escrevendo sobre isso, que deveríamos reduzir em 3 pontos percentuais a taxa básica de juros, e eu vou justificar por quê. A economia brasileira está travada. Uma situação que alguns empresários falam que estamos entrando num colapso na economia brasileira. Então, nós temos um problema muito sério de iliquidez, né? Então, é uma iliquidez contagiante, porque muitas empresas que eu conheço, que nunca atrasaram compromissos, sempre pagaram absolutamente em dia todas as suas contas, como elas não recebem dos seus clientes, ela é obrigada a também não pagar as suas contas em dia. E isso vai formando um chamado efeito dominó e vai contaminando a economia brasileira. Isso tem uma explicação técnica. Em um ano, o crédito na economia, cedido pelos bancos, todas as instituições financeiras, encolheu em R$1 trilhão. No meu caso, sou empresário e ele encolheu em 100% o crédito. Então, você veja que situação, quer dizer, porque a economia de um país, ela é movimentada, ela é irrigada por moeda e crédito. Sem dúvida. E muito mais por crédito do que por moeda. O volume de meios de pagamento, a quantidade de moeda, não chega a 10% do PIB. A outra parte são créditos,
que estão na economia. Quando se encolhe o crédito, você tem um equilíbrio entre as variáveis reais e monetárias. Quando o crédito é encolhido, ele joga a economia para baixo, vai asfixiando a economia. Então isso me preocupa muito, porque vai criando um processo de liquidez. E a preocupação é maior, eu escrevi um artigo sobre isso, sobre a banalização da inadimplência. Ou seja, empresas que nunca deixaram de pagar seus compromissos em dia e que são levadas por uma circunstância que não há crédito bancário. E os clientes pagam grande parte quando querem pagar. Olha, eu só vou ter dinheiro daqui a 20 dias. E acabou a conversa, fica por isso aí. Quando são levadas por tantas empresas que não recebem também a não cumprir, isso pode virar uma rotina que amanhã empresas poderão até pagar, mas por uma proteção precaucional vão manter o dinheiro em caixa e não pagar os compromissos. E aí, isso vem afetando muito o setor público no Brasil. Por quê? Toda empresa instalada sabe, existe algumas pré-condições. Se não paga energia, ela não funciona. Se não paga mão de obra, ela não funciona. Se não paga água, não funciona. Se não paga matérias-primas fundamentais e embalagem, não funciona. Qual é o credor mais distante? É o setor público. Então, e não tem dinheiro, deixa de pagar o setor público. Os impostos. E aí, o que acontece? O setor público vive hoje uma grande instabilidade. Porque no passado, você tinha a receita tributária de um mês e você projetava com um grau de muita confiança a receita tributária do mês seguinte. Hoje o setor público não pode mais fazer isso. Há uma intercadência muito grande na arrecadação em função desse comportamento que é autônomo, que está acontecendo no Brasil independentemente das ações do setor público. Então é muito preocupante. Então, secretário, nós vamos para o nosso intervalo e a gente vai voltar com esse mesmo assunto que eu acho que é muito importante ser tocado e a gente não vê isso acontecendo nos meios de comunicação em geral, né? A gente fala de problemas no setor público não tem receita, mas não se entende por quê, né? Eu acho que é o que nós estamos falando aqui agora. Muito bom. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já. Secretário Messias, o que você estava falando era muito importante, né? Em momento nenhum se tem a explicação do porquê do problema do setor público. Todo mundo sabe que o problema é a falta de arrecadação, mas todo mundo imagina, né, que a falta de arrecadação ela é simplesmente diminuída porque houve uma diminuição no desenvolvimento econômico do país, porque as pessoas pararam de comprar, as empresas pararam de produzir, pararam de vender e por isso diminuiu, né, a quantidade de impostos. E não. Tem a questão da inadimplência de impostos, que faz muito sentido, sim, e o brasileiro, eu converso com muitos empresários, ele é acostumado com refis, né? Então, ele já tem até uma tabelinha, né? Que ele fala, não, o refis vem perto aí de todas as eleições, e aí a hora que o senhor estava falando, né? Ele começa ali a parar de pagar os impostos, ele vai ter que pagar porque hoje tem todos os nada constas, as empresas pedem todas as licenças, pedem todas as informações financeiras, uma hora ele tem que pagar, não tem jeito, né? Mas das primeiras coisas que eu estou ouvindo aí das pessoas, dos empresários, é isso mesmo. Poxa, eu seguro os impostos aí por um certo tempo, né? E vai tentando renegociar, vai tentando fazer até a hora que a forca está maior do que... É um caminho de sobrevivência das empresas. Então não é que as empresas estão especulando, vou deixar de pagar impostos, não. A situação, ele tem que pagar uma hora, ele não tem condições de pagar impostos, mesmo porque no mercado estreito, quer dizer, como a atividade é muito lenta, a concorrência em qualquer projeto é muito grande. Sim. Então, quer dizer, as margens das empresas caíram. E como o governo errou na política econômica, no governo passado, induziu a essa crise desnecessária no país, e errou muito na taxa de câmbio, a indústria no Brasil, a empresa, ficou estrangulada. Ou seja, cada dia o real valendo muito e o dólar valendo pouco, e como o dólar, as outras moedas do mundo inteiro valendo pouco no Brasil, o produto importado chegou muito barato pelo alto poder de compra do real
competindo com a indústria brasileira. Então a indústria perdeu nas exportações, que o dólar perdeu poder, então ficou caro para o resto do mundo, e também perdeu porque entrou muito produto importado mais barato, que é a chamada âncora cambial, para segurar a inflação, que o governo adotou essa medida. E algumas empresas quebraram, né? O setor de brinquedos, hoje retomou, tem uma retomada, mas o setor de brinquedos quebrou no Brasil. O setor de confecção no Brasil, há pouco tempo atrás, hoje também já teve uma retomada, mas está muito aquém do que era há 20, 30 anos atrás, né? Também quebrou praticamente o setor de confecções no Brasil. Então, quer dizer, até eu escrevi um artigo também sobre a responsabilidade funcional. Quer dizer, alguém está no poder central, meia dúzia de pessoas, decide o destino do país erradamente e faliram 1,5 milhão de empresas em um ano no Brasil, 1.860.000 entraram na recuperação judicial, né? Esses 12.300.000 trabalhadores. E disso, menos de 20% sai da recuperação judicial, né? Historicamente no Brasil. Isso aqui é um processo caminhando para a falência. Sim. Isso é uma estatística de empresas médias e grandes e pequenas empresas, microempresas, quantas simplesmente fecharam as portas. Então, uma situação extremamente complexa e veja, os 12.300.000 trabalhadores divulgados de desempregados pelo IBGE, soma-se a ele mais 6 milhões de trabalhadores na informalidade ou em bicos, ou seja, a economia brasileira, se ela voltar a crescer 3,5% a 4% ao ano, ela vai poder gerar cerca de 1,5 milhão de empregos a mais por ano, que é exatamente o contingente de novos trabalhadores que chegam anualmente ao mercado de trabalho. Então, quer dizer... Ele não retoma em 9 anos. Não retoma. Como é que você vai recuperar esse saldo negativo? Não tem. Então, daí o programa que nós fizemos aqui para capacitar pessoas para serem microempreendedores individuais. É o MEI, né? É MEI, exatamente isso. Então, que o caminho do Brasil, o Brasil vai passar por uma revolução de MEIs, que todo mundo vai ter que constituir uma pequena empresa para tentar sobreviver. E aí eles precisam estar qualificados para isso, que não pode misturar o negócio com a renda pessoal. Então, esses cursos que tem um grande, porque são 7.560 profissionais que queiram empreender neste ano. Esse curso pode caminhar normalmente em 2018, ampliando inclusive o leque de ofertas de curso conforme a demanda. São vários cursos para várias atividades diferentes. São 21 cursos de impacto de imediato. Mas esses cursos podem se ampliar para outras áreas de interesse da sociedade. E eles são feitos em 8 regiões de Jundiaí para evitar que as pessoas tenham despesa para fazer o curso. Não tem que se deslocar. Mas voltando à questão do Brasil, me preocupa a questão do crédito, me preocupa muito a taxa de juros, porque essa ortodoxia, a economia brasileira está lá no chão, não precisa de juros tão elevados. E para ter ideia, cada 1% que se reduza os juros, em função da dívida do setor público de 3 trilhões e 400 bilhões de reais, a economia média é cerca de 30 bilhões de reais ano para cada ponto menor. E o outro fenômeno importante é que quem tem disponibilidade de recurso aplicado no mercado financeiro, dado a instabilidade, a insegurança da atividade econômica, essas pessoas não estão mexendo nesse recurso para que eles possam voltar para o circuito real da economia. Fica esterilizado para os riscos, né? Os riscos muito elevados. Né? Então, de um lado, os bancos, preocupados com a inadimplência, retraem no crédito. A atividade econômica baixa, as empresas usando 70% da capacidade instalada. Por outro lado, agora, novamente o real se valorizando, a empresa tende a exportar menos e o Brasil tende a importar mais, à exceção do agronegócio ou das commodities primárias. Então, quer dizer, o cenário vai se fechando e a política econômica do governo, que tem pessoas muito competentes, mas o efeito dessas medidas econômicas vão ser todos para frente. Tudo bem, agora a partir de março começa o saque das contas inativas, mas isso vai o ano do Fundo de Garantia. Isso vai durante o ano inteiro, que vai somar aí cerca de 30, 35 bilhões de reais
que é 0,5% do PIB. Então é uma gota d'água, mas e é importante. Paliativo, né? Porque as pessoas pegaram o dinheiro, pagaram suas dívidas, algumas dívidas ou fizeram algum tipo de investimento. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, né? E não tem mais conta inativa, né? Mais um programa de conta inativa para fazer com frequência. Né? Mesmo as linhas de crédito do BNDES estão um tanto quanto mais travadas também. Então, quer dizer, o país está entrando aí num suspense muito grande e num pessimismo que vai contagiando um setor para outro setor, né? E escutei do meu filho ontem, que faz a gestão de uma empresa que a gente tem participação, falou, cada dia é um dia. Chegar em casa, passando por o dia, já foi uma vitória muito grande de ter passado por aquele dia. Tal é o grau de dificuldade que as empresas estão enfrentando. Para finalizar, secretário, a gente está vendo cada vez mais, né? A gente vê que Jundiaí vai na contramão, não quer dizer que ela não está dentro dessa crise, ela não está dentro desse cenário, porque está assim e tem muitas dificuldades, como todos os outros municípios. O morador aqui de quem vive em Jundiaí também sofre, está sofrendo bastante, mas ela vai um pouquinho na contramão porque tem uma política pública diferente, né? Estou há mais de 20 anos na cidade, a gente consegue checar isso, ver isso claramente. A gente fala muito da infraestrutura logística que a cidade tem, mas tem várias cidades aqui ao redor que têm essa mesma infraestrutura e não tem, né, a mesma pujança que Jundiaí teve aí nos últimos tempos, né? E para a gente finalizar, a gente vê que cada vez mais agora o Dória em São Paulo, né, com uma gestão, vamos chamar de público-privada, né, uma gestão pública, mas com uma visão privada. Acho que isso cada vez mais tudo aquilo que o contribuinte queria, né? Então, assim, o governante aí tratando os nossos recursos, o nosso dinheiro, né, com olhos como se fosse dele, né? Então, a gente está vendo isso acontecendo e a gente está vendo isso acontecendo também na Prefeitura de Jundiaí. Né? Então, trazendo, por exemplo, que é o caso do senhor, uma pessoa do setor privado, já trabalhou no setor público, mas do setor privado, com visão clara e ampla do setor privado, para tentar trazer essa visão toda e implementar no setor público, que é muito travado, né? Que está muito travado. O prefeito tem exatamente essa visão e que ele compartilha com o Zé Antônio Parimoski, que foi secretário de Finanças, foi secretário adjunto de Planejamento do Governo de São Paulo, do Estado, né? E é muito pragmático e tem feito um trabalho muito importante, passado para toda a equipe, essa visão de qualidade de serviço e austeridade. Então, o orçamento está sendo conduzido com um rigor muito grande, porque, como eu disse, não se sabe a receita do mês seguinte. E o que acontece? As contas do passado chegam em 2017 a serem pagas. Então, você tem um orçamento instável e você tem despesas do passado que se somam, né, que você não sabe o montante que vai surgindo, né, algumas despesas que você não contava com ela. Agora, o prefeito foi muito claro: eu quero gestores que sejam competentes, comprometidos com essa austeridade, com a qualidade de serviço. E a gente percebe na nossa reunião, todos os secretários, os gestores, estão engajados no norte só, que é aquele comandado pelo prefeito, também pelo Parimoski na gestão de governo, ou seja, de otimizar processos, prestar serviço com qualidade, entregar para a sociedade qualidade de serviço e velocidade, sem burocracia, buscar eficiência, minimizando o custo e uma máxima de fazer mais com menos. Bom. Isso disseminou aqui em todas as pastas aqui dos gestores da Prefeitura de Jundiaí. Secretário, nosso tempo está chegando ao fim. Você viu que a gente acho que tem muito mais assuntos, né? Nós não conversamos 30% do que a gente gostaria e eu queria já te convidar para uma próxima entrevista para a gente poder, assuntos tão relevantes como esse são importantes para a gente levar para o telespectador em geral, né? Então, te agradecer e muito obrigado por ter participado para a gente com o Logística em Foco. É um prazer muito grande, Ana, estar com você, com toda a equipe aqui sua, e me coloco à inteira disposição quando for necessário para que a gente possa trocar ideias sobre Jundiaí e também sobre o nosso querido Brasil. Muito obrigado.
Estamos finalizando mais um programa Logística em Foco. Lembramos a todos vocês que nosso programa inédito vai ao ar todas as quintas-feiras, às 22 horas. E para quem perdeu qualquer um dos nossos programas, pode checar na nossa página no YouTube e também no Facebook. Até a próxima.